Confira agora o resumo semanal da novela Os Dez Mandamentos e fique por dentro de tudo o que irá acontecer na novela, do dia 1º ao dia 5 de maio de 2023. Segunda, capítulo 145. Moisés decide mudar o plano na última hora. O libertador encara os soldados e entra no palácio pelo portão principal. Renutimir um pouco melhor agradece a ajuda de Radina. Um oficial egípcio encontra Moisés, Oséias e Nadab no corredor do palácio. O libertador tenta avisar que veio em paz, mas Nadab não se contém e acerta um soco no soldado. Radina chega logo em seguida e diz que irá levá-los até o local onde Renutimir está presa. Emocionado, o profeta encontra sua mãe de criação. Radina observa Moisés levar Renutimir e promete manter segredo. Moisés agradece a Radina e sai com a princesa na companhia de Oséias e Nadab. Joquebede e Miriam preparam a casa para a chegada de Renutimir. Pazé e Simude cuidam das mulheres do harém. Os sacerdotes se chocam ao ver que uma das mulheres não resistiu aos ferimentos e morreu. Nervoso, Ur tenta entrar no palácio, mas é convencido por Arão a esperar Moisés sair com a princesa. Ur fica aliviado ao encontrar Renutimir e todos seguem para a vila. No palácio, Janes e Jambres não resistem às feridas e morrem. Preocupados, Pazé e Simude acreditam que outras mulheres do harém serão vítimas fatais da praga. E Kenny se impressiona ao ver que a cela do palácio está vazia. Leila revela para Uri que sairá do palácio para buscar a liberdade junto com os hebreus. E Kenny diz para Bakhmut que Renutimir não está na cela. Escondido, Osés acompanha Moisés e presencia o profeta clamar a Deus que livre o Egito das úlceras e fica admirado. Ramsés descobre que Renutimir fugiu e pede que Bakhmut espalhe o exército por todo o Egito para capturá-la. Terça, capítulo 146. Joquebede aconselha Moisés a estar preparado para o que pode acontecer com Renutimir. Ramsés fica indignado ao saber que boa parte dos oficiais morreram em decadência das pragas. Pazé e Simude avisa ao rei que Janes e Jambres faleceram, deixando o faraó chocado. Pazé e Simude descobrem que Renutimir desapareceu e ficam preocupados com a princesa. Apesar de triste, Leila se despede de Uri e avisa que se o marido mudar de ideia, sabe onde encontrá-la. Unity fala para Nefertari que Renutimir merece ser condenado à morte pela sua traição. Nefertari se espanta com a maldade da mãe, que afirma ser o certo. Se sentindo encurralado, Ramsés se prepara para tomar uma decisão. Aconselhado por Bakhmut e Kenny, o rei resolve mandar os soldados até a vila dos hebreus para saber se Renutimir está com Moisés. Joquebede ajuda Renutimir a se alimentar, que ainda fraca, rejeita a comida. Bakhmut avisa a Apuk que as obras serão retomadas e exige uma cobrança severa em cima dos escravos. O feitor sorri satisfeito. O general exige que Apuk descubra se Renutimir está escondida na casa de Moisés, em troca de uma generosa recompensa. Apuk encontra Corá e o chama para participar do plano, para descobrir o paradeiro da princesa. Pazé e Simude demonstram preocupação com as atitudes de Ramsés e teme pelo futuro do Egito. Corá vai até a casa de Joquebede para tentar conseguir alguma informação de Renutimir. Radina tenta convencer Leila a não ir embora, mas ela está convencida de que precisa escolher um dos dois mundos e oferece a vila para a amiga caso Radina precise de um lugar seguro. Nessa hora, Nefertari ouve a última fala de Leila e fica indignada com a dama. Nefertari tenta convencer Ramsés a tomar uma decisão mais drástica contra o povo hebreu. Quarta, capítulo 147. A sós, a princesa agradece a Joquebede e se desculpa pelo sofrimento causado. Moisés chega para visitar Renutimir e eles conversam amorosamente. Renutimir se despede com um beijo no filho, dando seu último suspiro. Ur se desespera com a morte de Renutimir. Ramsés se levanta do trono assustado, ao ver Moisés entrando com o corpo de Renutimir nos braços. Em silêncio, Moisés encara o rei, que é tomado pela angústia. Devastado, Moisés entrega o corpo de Renutimir a Ramsés, e o rei é tomado pela angústia e pelo medo. Ambos choram em silêncio. Joquebede, Ur, Miriam e Leila aguardam do lado de fora do palácio. Ur não suporta a dor e sai. Moisés se aproxima e recebe um forte abraço de Joquebede, e Ken avisa a Pazé e Simude sobre a morte da princesa, e eles reagem assustados. Quinta, capítulo 148. Abalada, Nefertari conta a Unity sobre a morte da princesa. Unity tenta disfarçar a satisfação com a notícia e minimiza a culpa de Ramsés. Triste, Pazé examina o corpo de Renutimir, que está sendo preparado para o embalsamento. Leila surpreende o sogro ao avisar que abandonou o palácio sem a companhia de Uri. Unity serve um vinho para Bakhmut com o intuito de comemorar a morte de Renutimir. Ele fica surpreso com a atitude, mas Unity não se abala e mantém o brinde. Arão entra no quarto e encontra Moisés triste. Com os olhos inchados de chorar, eles se olham em silêncio. Moisés tenta falar, mas é impedido pela emoção e chora nos braços do irmão. A pedido de Nefertari, Garrige prepara uma bandeja para servir ao rei.
Ele se nega a comer, angustiado, desabafa com Nefertari que talvez devesse permitir a partida dos hebreus. A rainha tenta convencê-lo do contrário, usando a morte de Renut-Miri como pretexto para não desistir da luta contra os escravos. Hebreus e egípcios se reúnem para acompanhar o cortejo de sepultamento de Renut-Miri. A família real passa abrindo o cortejo. Sexta, capítulo 149. Ramsés manda parar o cortejo quando vê os hebreus jogando flor de lótus em homenagem à princesa. Ele olha para Moisés e, falando ao povo, acusa o hebreu de ser o culpado pela morte de Renut-Miri. Moisés reage firme e, em meio a todos, enfrenta o poderoso faraó. Ramsés repreende Moisés por ousar enfrentá-lo e proíbe os hebreus de continuarem seguindo o cortejo fúnebre de Renut-Miri. Pazé se muda e reconhece que a princesa era amada por todos. Moisés não disfarça o descontentamento, mas pede que o povo não reaja. Nefertari recomenda que Unity se comporte, pois se trouxer aborrecimento para Ramsés, não conseguirá defendê-la. Pazé revela para o rei que Renut-Miri morreu de fraqueza, por medo de ter a comida envenenada por Unity. Deus ordena que Moisés procure Ramsés. Ramsés diz para Unity que soube da provocação dela com Renut-Miri e avisa que irá observá-la. E Ken informa a Ramsés que Moisés o aguarda. Moisés comunica que caso Ramsés insista em negar a liberdade para o povo hebreu, uma intensa chuva de pedras atingirá o Egito. Arão conta que a nova praga é assustadora e deixa Apuque com medo. Ramsés não se mostra intimidado e ordena que Moisés suma do palácio. Escondida, Nefertari se espanta ao ouvir Unity confessar para Pazé que matou Sete.